Fala galera, no Playstyle de hoje a gente vai falar sobre Jaroslaw Jarzembikowski, o Pasha. Ele tem 26 anos de idade e é do time Virtus Pro. Seu mapa favorito é The Mirage e sua arma é a AWP. Tem 47% de HS em suas partidas. Seu evento favorito foi o ESL Katowice. Seus times anteriores foram Frag Executors, Universal Soldiers e ESC. Vamos pro Playstyle. Fala galera, Noted aqui, e no Playstyle de hoje, como vocês sabem, é sobre o Pasha. E o Pasha é um AWP do Virtus Pro. E todo AWP, quando vai jogar CS desde 1.6, o AWP dita o ritmo do jogo, tá? Então, conforme as informações que ele recebe, ele rotaciona, etc. Como a gente fala no Playstyle do QNS. Se você não viu, confira agora. Então vamos lá, o Pasha ele joga da seguinte forma. O Virtus Pro tem uma mania. Não é nenhuma mania, né? Um estilo de jogo agressivo, que eles costumam jogar agressivo em bastante parte do tempo quando eles estão jogando. E aqui na Mirage não é diferente, eles costumam dominar meio em 3, tá? Então como que funciona? O Pasha vem de AW, mira aqui no meio, fica mirado aqui, enquanto o Snax ou o Nil vem por baixo aqui, banga uma aqui por exemplo, e dá cara. E também tem um suporte aqui da ligação, que fica mirando, tá? É basicamente isso que acontece. Esse é o domínio, a padrão de domínio meio aqui do Virtus Pro. Dá uma olhada aí. Bom, então como a gente viu, o Nil ele foi por baixo, o Pasha ficou mirando, dando cover para ele até ele chegar lá na ponta, e o Bayali deu suporte aqui de tec-tec para ele também, tá? Então é assim que acontece o domínio meio do Virtus Pro. Agora a gente vai para a segunda parte do domínio. Ah, esqueci de falar uma coisa também importante. O Pasha ficou mirado aqui, mas ele não ficou até o final, tá? Ele viu que o Nil estava chegando mais ou menos aqui, ele já pulou, já vem mirar caminho de rato aqui. Tá? Que o tempo do Nil avançar é o mesmo tempo de respaldo dos TRs irem tapete, descerem e vir aqui caminho de rato para pegar a costa. Então é uma ação inteligente do Alp fazer isso. É uma pescadinha de meio de round também. Se você tiver de Alp, mirou, viu que não apareceu ninguém, pode pular, ficar mirando. Tem até uma paradinha que eu fazia aqui, que eu descia aqui, aí eu mirava, aí se alguém fizesse uma flash, eu pulava. Aí a flash, ao tempo da flash estourar, eu não ficava cego e pegava o cara que estava entrando. Então é basicamente assim o domínio do Pasha. Ele tá sempre caindo no caminho de rato, sempre mirando pro Nil, etc. Tá? Então, se o Virtus Pro dominou meio, né? Se eles viram que até aqui que não tem ninguém meio e caminho de rato está livre, isso já elimina o que? Uma possibilidade de passagem L, uma possibilidade de subida janelão, pé janela e uma possibilidade de entrada da ligação. Então você já elimina 3 possibilidades dos testes que poderiam ter feito com você. Então o que sobrou? Ou uma entrada A ou uma entrada B. Então olha como facilita a vida do round, a vida de quem está jogando saber essas informações. Então é por isso que o Virtus Pro sempre tenta dominar essa parte do meio aqui e está sempre bem ensaiadinho essa dominada. Vamos ver agora uma dominada que eles fizeram, que o Pasha foi a estrela, como sempre, né? Roger. Deploying flashbang. Grenade. Throwing a grenade. Flashbang. Throwing a flashbang. Bom, beleza, muito boas dominadas do Virtus Pro. Agora a gente vai falar da rotação de AWP que o Pasha faz, tá? Então quando o Pasha tá de Alp, normalmente os TRs têm como utilidade aqui na Mirage, Smoke aqui, janela, Smoke liga. O que o Pasha faz? Ele rotaciona lá pra base a maioria das vezes e pega essa posição aqui, ó, em cima da caixinha e vem mirar aqui na passagem do L. Uma posição bem marota e dá muito certo essa posição, é bem bacana de fazer, tá? Automaticamente quando ele faz isso, ele já avisa os companheiros de time dele e o Bayali fica numa posição que ele não toma para liga, que é essa aqui, e o Taz ou o Snax, não sei quem que joga aqui. Ah, o Snax joga B, acho que é o Taz. Aí o Taz pega uma posição que ele olha caverna aqui ou olha tapete daqui, alguma coisa assim, tá?
Mas como a gente está concentrando mais no Pasha, tudo que ele precisa que ele faz aqui é só rotacionar e avisar a galera do time dele. Agora a gente vai falar quando ele está jogando de coach, tá? Quando o Pasha joga de coach, aqui na janela, acontece o seguinte: ele nunca tenta ser o herói, nunca tenta dar cara sozinho, como ele faz algumas vezes de Alp, tá? Mas a maioria das vezes quando ele tá de Alp também, ele pede alguma flash e dá cara junto. É bem difícil ele dar cara sozinho, muito difícil, tá? Só às vezes que ele avança meio sozinho. Ele é um WP muito agressivo, conhecido por isso. Às vezes ele avança até o meio aqui, tenta mirar pra cá, pegar informação pro time dele. É o papel dele, é o estilo de jogo dele, uma coisa bem agressiva mesmo, que surpreende bastante. Mas quando ele tá de coach, ele tem um pensamento que ele tem que jogar mais com o time. Então o que ele faz? Quando a galera smoke a janela aqui, por exemplo. O Hellraiser é um time que trabalha bastante smoke. Então, se ele já é smocado, o que ele faz? Ele só fica aqui à espreita, escutando os passos da galera. Tá? Então, escutando se alguém vai dar pé janela, escutando se alguém vai entrar liga. É basicamente isso que ele faz. Então, através do som, ele veio, deu uns tiros aqui, já miou o cara lá. E os outros dois ficaram marcando aqui. Ele só ficou na marcação aqui, sem dar cara, só buscando informação, tá? Isso é a forma inteligente de jogar aqui. Agora a gente vai falar sobre o anti-eco do Pasha, tá? Ganhou o primeiro armado, o que o Pasha faz no anti-eco? Uma coisa que ele nunca faz é vir aqui no meio e dar cara sozinho, tá? Isso aqui no anti-eco, contra time bom, é pedir pra morrer. Então o que ele faz? Ele vem aqui para ligação. E agora a gente vai começar a falar das posições que ele curte utilizar de coach, tá? Então uma posição que ele usa bastante é essa da cabecinha. Ele fica aqui em cima mais ou menos, sem dar cara pro tapete. Fica aqui mais ou menos, só esperando a galera entrar. Interessante desse anti-eco, galera, é que ele estava sempre jogando um x1. Então, por exemplo, ele pegou o primeiro, veio aqui mais para perto dessa madeira para tirar um pouco a mira do que estava vindo, matou o segundo, abriu de novo, pegou o terceiro e finalizou o quarto ali embaixo. Então, bem inteligente o Pasha, tá? Agora a gente vai para o segundo anti-eco. Nem sempre o Pasha vai ficar na mesma posição de anti-eco, porque pode ficar manjado. Então, por exemplo, ganhou o primeiro armado, anti-eco, beleza, fez essa posição. Ganhou outro, segundo anti-eco, aí ele já vem mais para perto da liga, já vai fazer outra posição. Essa posição ele usa bastante no armado também, é uma coisa bacana de fazer. Dá uma olhada. Falando agora sobre essa mesma posição, galera, o Pasha no armado às vezes ele repete essa posição também, que é muito boa, mas ao mesmo tempo, ele não, se ele for sair daqui, por exemplo, ele sempre tenta falar pro time dele o que está acontecendo. Importante a comunicação, todo profissional tem isso, tá? Então, por exemplo, se o Pasha tá aqui, o time dele pode tomar do bombe. Quem tá aqui no bombe, por exemplo, atrás do fogo, ou aqui mirado no tapete, por exemplo, que o Baile gosta bastante de ficar aqui, vai acabar tomando. Então, ele avisa pro Baile e o Baile muda de posição, tá? É bem bacana essa comunicação entre o time do Pasha. Bom, aqui na Mirage, o Pasha sempre está jogando aqui pelo meio, para a janela ou pela ligação. Então, a janela e a ligação, eles trabalham em conjunto com ele, tá? Então, o Neil que joga ele aqui, tá sempre pedindo flash pro Pasha, o Pasha pedindo flash pro Neil e vice-versa, tá? Porque eles trabalham junto. Então, o que acontece aqui? Quando o Pasha tá nessa posição no armado, por exemplo, e o Neil percebe que tem alguém, normalmente o Pasha mira aqui caminho de rato, tá? Nessa posição. E o Neil fica um pouquinho mais avançado aqui, meio que mirando a passagem aqui, por exemplo. Aí, de repente, o Neil viu alguém. Aí o Neil pede a flash pro Pasha, o Pasha vem aqui, faz essa flashzinha aqui.
Só mirar um pouquinho abaixo, não mira reto aqui, só mirar um pouquinho abaixo dessa paredinha que ela vai rente e cai na cara aqui dos TRs, tá? É bem bacana essa flash. E o bom dessa flash é que como o cara tá aqui no L, ele pode esperar estourar, já pegar a kill e já voltar, tá? É um trabalho em equipe que o Pasha e o Nil fazem aqui. Grenade out. Roger. I'm throwing a grenade. Throwing flashbang. Bom, galera, agora a gente vai falar de uma jogadinha entre o Nil e o Pasha também, novamente. O Pasha, às vezes, ele gosta de abrir a mira no walk, tipo agachadinho assim no walk e abrindo a mira, tá? É uma coisa legal de se fazer no CSGO, no 1.6 não era bom, mas no CSGO tá sendo bacana. E quando ele domina essa posição, quando ele vê que ninguém deu a cara ali, ele imagina o seguinte: bom, quero mais informação. Por vezes ele avança sozinho e pede pro Nil bangar aqui pro caminho de rato. Ou ele fala: Nil, banga o caminho de rato, eu vou bangar lá na frente para você avançar. Depois deixa o caminho de rato. Então acontece mais ou menos o seguinte: ele mirou, chamou o Nil, Nil, bora. Aí o Nil vem aqui, faz uma flashzinha lá pro caminho de rato. Caiu lá no caminho de rato. Ele vem mais pra cá, já vem por baixo aqui. E o Pasha aqui da ligação manga uma lá na frente pra ele, tá? É basicamente esse teamplay que acontece os dois e é bem bacana pegar informação, esse tipo de jogada. Aí depois que ele bangou, ele já volta e mira caminho de rato aqui. Flashbang. Grenade. Throwing flashbang. Bom, galera, mais uma coisa que pode ajudar vocês, se você estiver de Alp aqui na janela, quer buscar informação, mirou aqui no meio, viu que não tem nada, mas escutou caminho de rato, eu utilizo essa flecha aqui, tá? Uma flecha bem bacana, eu inventei. Você alinha essa pintura aqui, deixa só essa partezinha encostada na parede, aí você mira aqui mais ou menos, ela cai lá no caminho de rato, você pode vir já pescar, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, esse foi mais o Playstyle. Próximo playstyle com certeza absoluta será o do Forest. O do Nothing não deu pra fazer porque as demos que tem dele são pouquíssimas e ele não estava jogando tão bem nos mapas, porque ele é o suporte. Suporte é difícil ter top frag no suporte, mas a gente pode falar dessa posição também, tá? Vou fazer uma votação se vocês querem ou não, e é isso aí. Se você gostou, curta lá facebook.com/CSGO e até a próxima.